Vamos ler a partir do verso 1, tá, irmãos? Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 1. A semana passada, nós vimos como foi iniciado a igreja que estava em Filipos. E Paulo foi direcionado pelo Espírito Santo. Não achou não, irmã Nilda? Achou? Perto de Efésios. Depois de Efésios. Gálatas, Efésios, isso, depois. Nós vimos que o apóstolo Paulo foi direcionado pelo Espírito Santo, teve uma visão num sonho, e quando ele chega ali na cidade de Filipos, ele estava num local onde as mulheres iam orar, e uma mulher aceitou a Cristo, ela e a sua casa. Depois, aquela moça tinha o espírito de adivinhação, ele expulsou aquele demônio, aquele espírito. Depois ele foi preso por causa disso, e Deus, de uma forma sobrenatural, abriu as cadeias, e então aquele carcereiro creu no Senhor Jesus, ele e a sua casa. Então veja, o apóstolo Paulo inicia esse trabalho ali de uma forma bastante miraculosa, né? Fazendo sinais ali. E agora ele está aqui escrevendo para essa igreja. Então vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui, irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele faz ali a saudação, deseja graça, paz, para aqueles irmãos, para os santos que estão ali em Filipos. É interessante ver que ele está escrevendo para uma igreja e chama aqueles irmãos do quê? De santos. Lê para mim, Nilda, o verso 1 de novo, por favor. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Muito bem, então todos os santos, irmãos. Irmãos, nós somos santos diante de Deus, por meio de Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele nos purifica de todo pecado, Ele nos santifica diante de Deus. E é interessante porque Paulo ainda cita os bispos e diáconos, né? Então ele dá uma ênfase, um destaque aqui para os dois cargos oficiais que nós temos na igreja, irmãos. Irmão, cargos oficiais em que a igreja deve separar, observar e que deve ser impostos às mãos pastores e diáconos, ou bispos e diáconos, tá?
bispos, diáconos, anciões, presbíteros. Para nós, irmãos, nós interpretamos todos esses como sinônimos. Tem o mesmo significado. Por quê? Nós não cremos, irmãos, em hierarquia dentro da igreja. Existem os pastores e diáconos e existem os membros da igreja. Não existe hierarquia. Tá? Todos nós somos servos de Deus, mas existem esses dois cargos que são oficiais. E por que nós identificamos estes como os oficiais, irmão? Porque as Escrituras vai passar as características daquele que vai ser separado para ser consagrado. Tudo bem? Quais são as características de um evangelista? A Bíblia não diz. Só diz que ele tem o dom de evangelizar. Quais são as características daqueles que faz os dons miraculosos? Não tem. Mas quais são as características do bispo, do pastor? Ele tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que ter bom testemunho, ele tem que ser hospitaleiro, ele tem uma relação de coisas lá. E o diácono? A mesma coisa. Então veja, a Bíblia, ela mostra para nós que quando a gente vai consagrar alguém para o ministério, ele tem que se encaixar nas qualificações que está na Bíblia. Tá bom? Beleza, então. Então, ele faz esse destaque, né, dos bispos e diáconos. A partir do versículo 3, lê para mim, Marisa, o verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Muito bem. Irmãos, o apóstolo Paulo lembrava desses irmãos até por causa do ministério, né? Pensa, o apóstolo Paulo foi o primeiro que chegou com o evangelho na cidade de Filipos. Aqueles irmãos foram crendo no Senhor e aquela igreja foi se desenvolvendo e ele conhecia aquelas pessoas. E como é que a gente sabe que ele conhecia, irmãos? Porque essas pessoas participavam do seu ministério. Porque esses irmãos aqui não só conheciam o apóstolo Paulo, como também apoiava o apóstolo com ofertas. Então havia uma relação de amizade e de cumplicidade entre aqueles irmãos, aquela igreja e o ministério do apóstolo Paulo, tá bom? Então ele dava graças a Deus quando lembrava desses irmãos. E o que mais? Irmã Conceição, lê para mim o verso 4, por favor. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Então ele lembrava desses irmãos, agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos e orava a Deus e suplicava por esses irmãos com alegria. Nós vamos perceber, irmãos, que em toda essa carta a palavra alegria vai aparecer diversas vezes. É um tema central na carta do apóstolo Paulo. E era o seguinte, é uma alegria em servir e sofrer por causa do evangelho de Cristo, tá? Então, todas as vezes que aparecer a palavra alegria, eu vou dar esse destaque. Vai aparecer pelo menos 16 vezes. Tá? Muito bem. Então, ele fazia isso com alegria. E a alegria dele também estava alicerçada na cooperação, no trabalho desses irmãos, na participação. Irmão Moacir, lê para mim o versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, dia até agora. Desde o primeiro dia. Ó, o que esses irmãos faziam? Cooperavam com o Evangelho, irmãos. Lá na frente, nós vamos ver que eles mandavam dinheiro. Dinheiro mesmo. Mandava aquilo que ele precisava. Porque muitas vezes o missionário está num lugar que ele não tem condições de trabalhar. Mas ele precisa comer,
ele precisa se vestir, não é verdade? Ele tem que pagar as suas despesas, tá? O apóstolo Paulo, irmãos, qual era a profissão dele? Vocês lembram? Fazedor de tendas, exatamente. Ele era fazedor de tendas, ele construía tendas. Lembre-se que nessa época que as pessoas moravam nas tendas, tá, irmão? Era um engenheiro. Bem, pode ser considerar, né? Ele fazia a construção. Então veja, ele fazia tenda, fazia redes. Então veja, ele trabalhava com costura lá, com couro, né? Ele fazia esse tipo de serviço. E aonde ele chegava, ele fazia o seu trabalho para poder ter dinheiro, tá, irmãos? Mas muitas vezes ele estava fugindo, muitas vezes ele estava preso. Quando ele escreveu essa carta aqui, ó, ele estava preso. Nós vamos ver isso pelo andar da carta, tá? Muito bem. Esses irmãos colaboravam com ele desde quando? Desde o primeiro dia, irmãos. É assim, irmãos. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus de forma verdadeira, irmãos, ele muda a vida dele. Ele começa a dar valor para as coisas de Deus e não para as coisas deste mundo. Não significa que você não tem que trabalhar, que você não tem que lutar pelas suas coisas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você passa a enxergar a obra de Deus com um olhar diferente. Você quer participar. Esses irmãos, desde o primeiro dia, ajudaram o apóstolo Paulo. Quem foi a primeira pessoa que se converteu aqui? Vocês se lembram? Nós vimos a semana passada. Foi a Lídia. Oi? A Lídia. Lembra que logo que ela se converteu, está escrito lá que ela, como é que está lá? Constrangeu eles para ficar na casa dela. Vocês lembram disso? Ela constrangeu o apóstolo Paulo, Silas e os outros que estavam com ele para ficar com ela. Pensa bem, irmãos. A primeira coisa que essa mulher faz é isso. Não, quero que vocês fiquem comigo. Se você traz a visita para dentro da sua casa, o que você tem que dar para a visita? Comida. Botar hospedagem. Tá vendo? É assim, irmãos. É assim. Eles ajudavam desde o primeiro dia, irmãos. Tá? Parece pouco, irmão, mas não é, tá? Não é. Depois, quando ele estava lá, cheio de vergalhões, lá, de machucado nas costas, lá, que o carcereiro se converteu, o que ele fez? Levou eles para casa, limpou, passou remédio, né, nos machucados, botou eles na mesa, senta aí, vamos comer. Assim, irmãos. O cristão, irmãos, ele tem que ser hospitaleiro, tá? Ele tem que ser uma pessoa dada. Principalmente com os domésticos da fé. Principalmente com os cristãos. Tá? Isso é um fruto que deve ser visto na vida do crente. E aí, ele fala algo maravilhoso, irmãos. Olha o versículo 6. Manilda, lê para mim, por favor. 6. Uhum. Mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus. Vamos entender esse versículo aqui, irmãos. Ele fala assim, ó. Eu tenho certeza, porque ele está falando, eu tenho por certo. É certeza. Eu tenho certeza, ele está escrevendo para os irmãos, ó, eu tenho certeza, meus irmãos, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Não é maravilhoso isso, irmãos? Quem é que começa a boa obra em nós? Cristo, irmãos, o Espírito Santo de Deus.
Ele vai aperfeiçoando a nossa obra, a nossa vida, até o dia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele está dizendo, ó, meus queridos, aquele que começou a boa obra, em vós, ele aperfeiçoará essa obra. Então, irmãos, a cada dia que passa, nós devemos crescer no conhecimento, na graça, na obra de Deus, porque a gente está sendo aperfeiçoado. A gente já é perfeito? Ainda não, né? Somos imperfeitos ainda. Ele está aperfeiçoando dia após dia. Então, o cristão, irmão, quando ele se converte, ele é de um jeito, quando ele está mais maduro na fé, ele é melhor. Ou pelo menos tem que ser, pô. Deus não está aperfeiçoando. Deus não está aperfeiçoando a vida da gente, irmãos. A gente tem que ir crescendo. O apóstolo Paulo, né, e Pedro vai dizer, eu tratei vocês como meninos, mas vocês já eram para ser mestres. Por quê? Porque a gente tem que ir crescendo, irmãos, no conhecimento. E é interessante, porque a oração do apóstolo Paulo aqui vai justamente orar nesse sentido. Vamos continuar aí, ó. Então, aquele que começa a boa obra, aperfeiçoará. E aí ele se sentia por justo, sentir isso daqueles irmãos, ó. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão? Olha, eu posso sentir isso de vocês, que vocês estão sendo aperfeiçoados a cada dia, porque o Senhor tem aperfeiçoado a vida de vocês, a obra, e eu tenho por justo isso. Por quê? Porque ele sentia isso no coração, né? Porque eles eram participantes da obra, irmãos. Não só da graça, não só da pregação do Evangelho que salvou aqueles homens, mas porque eles também participavam das prisões e da defesa e confirmação do Evangelho. Porque, de fato, irmãos, o Evangelho, ele era combatido nesses lugares. Lembra que o apóstolo Paulo foi preso por causa do Evangelho? Na maior parte das cidades que o apóstolo Paulo pregou o Evangelho e plantou igrejas, ele foi perseguido, irmãos. Então, esses homens tiveram que também participar dessas coisas. E ele está dizendo aqui que era justo. E aí, o apóstolo Paulo fala de saudade, irmãos. Lê para mim, Marisa, o verso 8. Porque Deus é testemunha das saudades, porque Deus é testemunha das saudades que de todos vós tem, em entranháveis afeições de Jesus Cristo. Olha só, irmãos. O apóstolo Paulo, ele toma Deus como testemunha. Tá vendo? Ousadia, né, irmãos? Porque quando você fala que Deus é sua testemunha, Deus sabe tudo, irmãos. Pensa bem. Aí fala, eu tomo Deus como minha testemunha de que eu tenho saudade de vocês. E eu tenho o amor, é algo entranhável, uma afeição que está lá dentro, entranhável é lá dentro, irmãos. Então ele não somente tinha saudade, mas tinha todo um zelo, um carinho, um amor, uma afeição por aqueles irmãos. Ele realmente conhecia e sentia saudade. Irmãos, de vez em quando a gente sente saudade de alguns irmãos lá de São Paulo, sabia? É verdade. É uma coisa sadia, irmãos. Porque se você ama uma pessoa, se você gosta, se você tem sintonia com aquela pessoa, é natural que você sinta saudade. O apóstolo Paulo, ele era como nós, irmãos. Ele não era um super poderoso, não. Ele sentia saudade daqueles irmãos, ele tinha vontade de estar com aqueles irmãos também. Mas ele estava preso. E ele não podia estar. E muitas vezes eu tenho vontade de estar lá em São Paulo,
com os irmãos, com as igrejas lá, mas não posso. Esses dias mesmo eu tive que abster-me de um convite, porque um dos irmãos lá, de uma das igrejas lá, que vai fazer aniversário agora no Dia das Mães, estava me convidando para ir para lá de novo. Falei, irmão, poxa, eu fui recentemente aí para São Paulo, eu não posso ficar deixando a igreja sozinho. Porque eu saio eu, Marisa, Débora, já somos poucos, fica menos ainda. Então veja, olha, eu vou ficar na dívida. Mas a minha vontade, ela está lá. Por quê? Porque eu sinto saudade dos irmãos, eu gosto de estar lá. É assim. O apóstolo Paulo sentia a mesma coisa, irmãos. E ele está falando isso, e olha a oração que ele faz. Versículo 9. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, qual era o pedido diante de Deus? Qual era a oração dele por aqueles irmãos? Vamos lá, irmãos. Ele pede que o amor cresça mais e mais em conhecimento e ciência. Irmãos, o nosso amor, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente ama a Deus. Quanto mais a gente conhece as coisas de Deus, mais a gente ama a obra do Senhor, irmãos. Não é verdade? Irmãos, a gente não gostaria que os nossos filhos, netos, parentes, primos, vizinhos, todos eles conhecessem a Deus, amassem a Deus como nós? Não é verdade, irmãos? A gente deseja isso. A gente está sempre orando para que Deus mude a vida dos nossos parentes, filhos. É assim mesmo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele pedia diante de Deus que o amor daqueles irmãos crescesse mais, que eles conhecessem mais a Deus. E não somente isso, mas ele também queria que aqueles irmãos aproveis, né? Aproveis aqui, irmãos, é de provar. De você ter a experiência, de você conhecer. Então, aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo. Irmãos, a oração do apóstolo Paulo era que não houvesse escândalo, irmão, porque pode acontecer, irmão. Mas a gente tem que estar sempre vigiando e orando uns pelos outros, para que a gente não caia em pecado, para que a gente não seja a causa de escândalo. O apóstolo Paulo orava por essa igreja, por aqueles irmãos que ele conhecia, que ele amava, que ele tinha uma afeição interna, um amor grande por esses irmãos, para que eles não tivessem escândalo. Pelo contrário, que eles experimentassem as coisas boas. Porque o bom é ser cristão, irmãos. As pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado, irmãos. Maior parte das famílias não tem paz. A maior parte dos casais estão brigando. Olha o tanto de caso aí de marido que mata a mulher. Mãe, padrasto que judia do outro, da criança. O apóstolo Paulo, ele queria que esses irmãos sentissem, né, conhecessem as coisas excelentes, provassem as coisas excelentes, e que fossem cheios dos frutos de justiça que são por meio de Cristo, irmãos. Irmãos, nós não somos justos, mas nós somos justificados por meio de Jesus, para louvor e glória de Deus, irmãos. Na verdade, a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas palavras devem glorificar a Deus, irmãos. As pessoas têm que ouvir e ver Deus sendo glorificado. Louvor a Deus. Irmãos, a oração do apóstolo Paulo foi uma oração extremamente profunda com relação àqueles irmãos. A semana que vem, irmãos, nós vamos entender por que o apóstolo Paulo está desejando essas coisas para esses irmãos. Tá?
Então, a semana que vem, a gente continua do versículo 12. Mas, irmãos, nós não devemos orar uns pelos outros desse jeito? Hein? A gente não tem que estar sempre buscando ao Senhor Deus e pedindo que os nossos irmãos, que as igrejas que nós conhecemos, possam crescer no conhecimento, na graça de Deus, que eles possam experimentar as coisas boas de Deus? Porque eu vou dizer, irmãos, nada melhor do que você ver o cuidado, você perceber o cuidado de Deus por nós, irmãos. Nem todo cristão, ele consegue experimentar isso. Porque, infelizmente, muitas vezes ele não conhece a vontade de Deus, não conhece a palavra de Deus, muitas vezes ele não está sendo bem orientado, bem ensinado. Mas, irmãos, que nós possamos ser cheios dos frutos de justiça, que a gente possa realmente viver uma vida que glorifique a Deus. Amém? Que Deus abençoe, então, essa primeira parte. Semana que vem a gente continua do verso 12, tá, irmãos? Tá bom? Vou pedir para a Marisa encerrar aí para mim, ver se tem algum pedido de oração. Tem não?